Olá, estudantes da terceira série. Hoje vamos falar sobre a questão curda em geografia. Meu nome é professora Joyce. Espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é compreender os principais pontos relacionados ao conflito na região que deveria chamar-se Kurdistão, em detrimento dessa população que tanto almeja essa mudança. O que é o Kurdistão? O que seria esse Kurdistão? Então, o Kurdistão seria um país com uma identificação de área similar a essa. E por que eu digo similar? Porque ela não foi imposta. Por que ela não foi imposta? Porque eles literalmente são uma nação sem país. Eles são um grupo e desse grupo remete a uma questão bem antiga que nós veremos na sequência e remete a uma questão de você entender o que significa então uma nação sem país, que são as principais perguntas a serem destacadas hoje. Então vamos construir esse raciocínio. Dentro desse raciocínio, a primeira coisa que temos que estabelecer é o conceito de nação. Dentro desse conceito de nação, nós puxamos que a nação é um conjunto de pessoas com características similares, com um passado histórico em comum e que este passado pode representar no atual momento um conjunto de situações que pode ser ligado ao idioma, à religião, à identificação política, à questão da cultura em si. Ou seja, podem ser questões ligadas a mais diferentes formas e que dão a este grupo essa noção de conjunto. E aí eu chamo de nação. Os curdos têm essa característica. A região se consolidou com esta população, com um costume muito similar, com uma tradição muito específica, com um vocabulário também específico e que tem uma origem na tradição árabe, dentro daquela questão já comentada em outros momentos e vista por você com certeza, de que é chamado mundo árabe a toda e qualquer localidade em que as pessoas falam o árabe, tem como idioma oficial o árabe. Mas, infelizmente, países como Turquia, Irã, Iraque, Síria e Armênia possuem territórios na região e estabeleceram seu domínio, tirando a possibilidade dos curdos terem esta área como sendo um país delimitado para eles. Esta área, então, seria aqui, então você observe que faria divisa com vários outros países, como por exemplo Irã, Iraque, a Síria, e que remete da antiguidade. Então, se nós observarmos de onde vem essa caracterização, esta observação deste grupo, em termos de grupo, nos remete à questão que vai bem além na antiguidade, ligando aos acádios, babilônicos, assírios, que vocês com certeza estudaram em história como sendo povos bem dinâmicos, bem avante no seu tempo, com grandes características particulares. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma população que chega a mais ou menos 25 milhões a 35 milhões, é um número expressivo, só que esse número ele é disperso, não se tem uma absoluta certeza deste volume. Por quê? Porque eles não têm uma conotação específica de lugar. Então, a avaliação de como se faz essa dimensão quantitativa, ela é muito gradativa e deve ser analisada por você aí com certa desconfiança na sua certeza. Mas eles ocupam uma região montanhosa e dentro do Oriente Médio eles ocupam a configuração do quarto grupo em termos de valor numérico dentro dessa situação. Agora, para a gente fechar, vamos para uma atividadezinha, onde diz o seguinte: temos aqui a imagem da possível bandeira curda e a pergunta é: por que os curdos podem ser considerados uma nação sem Estado? Escreva uma notícia de jornal, um texto jornalístico, mínimo de 5 linhas, sobre esse conflito. E aí é interessante resgatar o que é um texto jornalístico. É um relato objetivo de um acontecimento real, alguma coisa que chame a atenção, alguma coisa bem interessante. Quero ver aí. Rapidinho, voltamos já já.
Então, alunos, observem que na atividade nós temos duas situações que devem ser observadas. Primeiro, conceito de nação, aquele grupo com características próprias que podem variar muito dentro do aspecto histórico, social, político, religioso. E ainda aparece a palavra Estado, que identifica como sendo uma área com uma organização política única. Então, quando você fala em Estado, é porque eu tenho um conjunto de pessoas que seguem uma determinada lei. Pode ser, inclusive, com o nome de Constituição. Aqui, quando você coloca uma nação sem Estado, então, obviamente, você literalmente denota que eles não têm uma figura de legislação própria consolidada, porque fica muito difícil, principalmente pelo que já falamos anteriormente. Eles ficam dispersos pelo território, não conseguem ter uma unidade territorial para a sua moradia. Se eles não conseguem ter essa unidade territorial, como estabelecer então essa unidade política centralizada em suas fronteiras? Dessa forma, é importante vocês abordarem neste contexto uma reportagem, uma chamadinha em que você estabeleça esse vínculo de que eles têm uma língua própria, eles têm um passado histórico em comum, eles lutam através de várias temáticas, inclusive das Forças Armadas, para estabelecer a real valorização do seu hino, da sua bandeira, ou seja, eles querem que os vizinhos literalmente aceitem e reconheçam eles enquanto fronteiras, enquanto país. Para isso, obviamente, a gente tem que dar um resgate em termos históricos no século XX do que aconteceu para que não houvesse essa sistemática aceitação das fronteiras desse país chamado Kurdistão, que efetivamente possui um nome, mas não existe. Então, quando olhamos a situação do Kurdistão, nós percebemos que remonta a uma organização de povos que foram se distribuindo na região e de uma consolidação imperial que foi sistematizando, trocando a posição e a organização da região. Nós temos, por exemplo, o Império Otomano, que vai deflagrar um grande movimento já na antiguidade, chegando até quase 1920, com muita influência na região. Ou seja, a consolidação então dos países foi sendo feita gradativamente e a região do Kurdistão não teve esse acesso de consolidação, por N razões próprias, talvez, do povo, da forma de articulação, das conversas que se estabelecem no campo geopolítico. Isso de observação, um resgate mais específico, quando houve um tratado em vários países na região da Turquia, onde esses países literalmente não aceitaram a colocação das fronteiras que estabeleceriam então o país chamado Kurdistão. Essa não aceitação fez com que o povo, infelizmente, ficasse impossibilitado de criar esse Estado soberano. Então perceba que para a consolidação de um país, muitas vezes você não depende apenas de uma vontade própria, você depende da vizinhança e da aceitabilidade daquilo que nós chamamos de fronteira, que delimita através de uma linha imaginária, que pode ser um acidente geográfico ou não, a delimitação de uma área que pertence a um lugar para outra área que pertence a outro. E nisso, logicamente, algumas revoltas aconteceram, o povo não aceitou, mas isso, logicamente, reprimido na sucessão, fez com que o povo perdesse a questão logo na sequência. Eles continuam lutando, eles continuam tentando estabelecer um resgate tradicional da sua identificação, comemoram datas as quais eles escolhem como sendo simbólicas à população e, logicamente, tem outras formas de lutar por essa identificação enquanto país. Tem um grupo de guerrilheiros, o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, que tenta estabelecer através de um movimento mais forte a existência desta possibilidade de um novo país chamado Kurdistão independente. Aqui uma imagem onde eles literalmente batalham e mostram a sua bandeira com orgulho. Dentro disso, obviamente,
temos divergências internas. Não tem como dizer que um país, nessa situação, não tenha divergências internas. Essas divergências internas ainda são calcadas em cima dos vizinhos, que influenciam. Então, países como Turquia, Síria, influenciam as questões internas e, claro, fazem com que o grupo não seja totalmente organizado em termos de objetivo comum. E, logicamente, tenham muitos problemas internos. Inclusive, partidos políticos que alguns países permitem a existência, como no Iraque, que nós vamos ter o Partido Democrático do Kurdistão, tentando estabelecer então um pouquinho mais de acesso e mais independência às pessoas deste país que assim o defendem. Também devemos resgatar que eles tiveram um papel primordial em algumas guerras da questão do Oriente Médio, inclusive na Guerra do Golfo, onde estabeleceram bases militares para França, Reino Unido, Turquia, Estados Unidos e usaram dessa influência para imaginar que posteriormente receberiam uma ajuda para estabelecer o seu país enquanto solidamente estruturado, o que não aconteceu. E isso a gente percebe também na Guerra do Golfo, onde literalmente o Kurdistão quase conseguiu uma certa autonomia. Ele vai ser deflagrado como uma região semi-autônoma, mas infelizmente os conflitos aos quais eles envolveram, isso chegando até 2015, deflagraram então um recuo estratégico e impossibilitando novamente a sua solidificação. Agora mais uma atividadezinha onde consta o seguinte: em diversas partes do planeta existem nações reivindicando a formação de um território, um estado próprio, pois elas habitam uma nação predominante à outra. Esses grupos de indivíduos que apresentam características históricas e culturais, valores sociais, entre outros elementos, solidificam a criação de um país que será definido e delimitado por relações de poder, sendo restabelecida uma união administrativa e autônoma reconhecida como ou pela comunidade internacional. Observe, os países que não possuem seus próprios territórios, como os curdos, eles sofrem consequências importantes? Quais? Escreva sobre elas. Voltamos rapidinho.
Então, estudantes, novamente reitero que não precisa responder de acordo com a resposta, você aí deve escrever da sua maneira, da forma com que você resgata elementos importantes para você estudar, para você entender as consequências de toda essa movimentação interna no Kurdistão. Nelas nós podemos dizer das dificuldades enfrentadas por esse povo a nível cultural, a nível regional, a nível de estruturação da economia deles e que logicamente esbarram em conflitos étnicos, esbarram em problemas sociais, esbarram em questões de infraestrutura, porque é um povo que não consegue se solidificar, não consegue se organizar e, por consequência, estabelecem fragilidades de acesso à educação, à saúde. Então, a problemática que envolve o Kurdistão é séria e, logicamente, coloca uma sensação de tristeza muito grande por um povo que não se adequa, não consegue se assentar dentro da estrutura em que eles vivem. Claro que isso, obviamente, temos algumas questões ligadas à discussão, como sendo pontos favoráveis, que devemos destacar. Claro que essa força, essa vontade de estabelecer essa tradição deles, literalmente vinda da época da Mesopotâmia, então é um povo bastante antigo que temos que ter a valorização deles. Claro que também temos que ver a questão das jazidas de petróleo que ali se estabelecem e geram pontos de conflito. Também temos que observar que é um território em que a língua oficial deve ser observada, eles possuem a deles. E também, obviamente, temos que, infelizmente, resgatar que movimentos violentos acontecem, porque dentro de uma situação de grupo sempre tem pessoas que exageram e cometem atos de violência. Claro que isso também remete à situação de grupos que se estabelecem em outras localidades, tentando disseminar novas formatações. E temos que resgatar com isso o Estado Islâmico, que quer aliar países não só do Oriente Médio, mas norte da África e até alguns países europeus, como sendo um califado. Então, além de tratar uma luta interna aos quesitos dos vizinhos, o Kurdistão ainda luta com a preservação da sua sistemática cultura pela influência de grupos externos, tentando também sobrepujar a sua influência na região. Espero que nessa aula, então, vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa questão curda, entendido essa sistemática e respeitem dentro das diferenças às quais ela se assenta. Até um próximo momento. Até mais!